vamos lá, a gente está mês de férias. Pode ser que você não tenha viajado, ido para a praia, às vezes curtido uma rede lá no interior, ou mais para o interior, afinal de contas nós estamos no interior, né? Mas mais para o interior, e dá para perceber o interior pelo meu interior, pelo meu or, né? Que é bem diferente do or, por exemplo, do César, do pastor Roni, né? Da irmã. É um or. E aí, então, mas de qualquer forma, quando a gente pensa mês de janeiro, dezembro, essa época de virada do ano, a gente tem uma espécie aí de um clima talvez um pouco mais leve, né? É um ano se começando, e aí então surgem as expectativas novas, e aí eu acho que tudo isso contribui, né? E nós, como bons brasileiros, a gente diz que o ano só começa de verdade depois do carnaval, então a gente ainda está no clima de festa ainda, né? Então tudo bem tranquilo. Tem muitos irmãos ainda, alguns irmãos, né, que ainda estão viajando ou estão indo viajar. Tem alguns ainda que estão para retornar. Mas vamos lá. Eu queria até, o pastor Rony até sugeriu também de colocar até um nome diferente na IBD agora para passar, comunicar a mensagem, gente, como se fosse uma EBF de adulto, sabe? Mas aí eu não consegui ser criativo o suficiente para pensar em um nome. Né? Mas qual que é a ideia? É da gente ter um tempo um pouquinho mais leve, um pouquinho mais suave. Nada de ficar quebrando a cabeça. Né? E ano passado a gente passou por temas que nossa cabeça ferveu. Né? E aí então, assuntos altamente polêmicos. Né? E aí a ideia das próximas 3 EBDs principalmente é que o assunto seja mais leve. Né? Algo mais devocional. Nada de ficar quebrando a cabeça, mas vamos fazer de tudo para Deus quebrar nosso coração. Né? Porque quando a gente está agora no começo do ano, são metas, planos, e aí a gente vai pensar, é hora de recomeçar. Né? Então, eu pensando em um livro para que nós pudéssemos estar estudando, ou algumas passagens bíblicas, aí eu veio à cabeça o livro de Ageu. Né? E por que aí então o livro de Ageu? Primeiro, por causa de uma espécie de objetivo pessoal meu. Eu falo assim, eu quero poder ensinar aqueles livros que às vezes você mal ouve falar, principalmente na igreja, né? Talvez o primeiro milagre do ano que você vai experimentar na sua vida é você achar o livro de Ageu. Né? Talvez esse vai ser o primeiro milagre do ano que você vai experimentar, você vai encontrar o livro de Ageu. E o livro de Ageu é justamente um período ali onde eles estavam retornando então do cativeiro babilônico. Eles já estavam estabelecidos ali já há alguns anos. Eles vieram com um certo ânimo, mas aí, devido a toda a oposição, a gente vai ver isso com um pouquinho mais de tempo, devido a toda a oposição, aquele ânimo vai baixando, eles vão ficando, às vezes, até mesmo desanimados, letárgicos, né? Vagarosos, às vezes parece até que meio preguiçosos. E aí Ageu ele vem com uma mensagem de, não, vamos lá, vamos recomeçar, vamos agir. Né? A gente tem prioridades que a gente deve ter bem definidos, a gente tem planos que a gente deve executar, e aí eu acho que a mensagem vai caber bem aí para o nosso ano. Deixa eu ver onde nós estamos aqui. Certo. Livro de Ageu. Qual é o plano da aula hoje? A gente não vai mergulhar exatamente no livro de Ageu, assim, de cabeça e lá nas profundezas. Né? A ideia é que a gente participe agora de um panorama. Né? A ideia é a gente dar um sobrevoo sobre o livro de Ageu, para que a gente tenha uma base, para que nos próximos domingos, então, aí a gente entre de cabeça. Né? E aí a gente vai mergulhar, e aí a gente vai aproveitar o máximo do que Deus pode nos trazer hoje, ou domingo que vem, no outro domingo, quanto ao livro de Ageu, para o momento em que nós estamos vivendo. Né? Não precisa se apegar aos detalhes hoje,
Né? Tendo dúvidas, pode levantar a mão, eu sabendo eu respondo, eu não sabendo eu marco, eu tento responder semana que vem, ou algum outro irmão também pode contribuir. Tá? A intenção justamente, então, é esse primeiro contato. Então, hoje, a primeira lição, Panorama de Ageu. Provavelmente, a gente vai ler o livro de Ageu inteiro hoje. São 2 capítulos, na minha Bíblia dá uma folha. Tá? É bem rapidinho, mas conforme a gente vai fazendo esse panorama, a gente vai dar uma lida nas profecias de Ageu. E aí, então, a gente vai passar então pelo livro todo de Ageu rapidamente para a gente ter conhecimento do que Ageu está falando. E aí, então, vamos lá. Mais um ano, né? Virou aquela folhinha do calendário. Na verdade, acabou as 12 folhinhas, você teve que arranjar uma outra. Né? Inclusive, eu estava... Quem que foi que eu estava? Eu vi esses dias um irmão com uma folhinha do açaí. Nem me lembro quem que foi. Aí eu falei, onde você conseguiu? Foi lá no mercado? Tinha, vou lá pegar também, estou precisando. Né? Por causa da Alice, ela acompanha lá os dias. Né? Mas aí as folhinhas acabaram no calendário, agora a gente inicia uma nova, né? Um novo calendário, é um novo ciclo de 12 meses, esse ano bissexto, certo? 366 dias. Né? Inclusive, a gente tem um negócio muito curioso aqui na nossa igreja. Né? Vamos colocar assim, que nascimento de gêmeos é algo, como poder, é raro, né? É meio incomum, não é todo mundo que é gêmeo, você vê bem poucos. Né? E a gente tem 2 meninos que são gêmeos, o Jackson e o Jonas, já é um negócio raro. E gêmeos que nasceram no dia 29 de fevereiro. Né? Isso é extremamente raro, tá? Isso aí você acho que deve dar para contar no dedo aí no Brasil. Não, estou brincando, não sei. Né? Mas eles vão estar fazendo 4 anos esse ano, a gente está zoando ele. Né? Vai ser o 4º aniversário deles. E a gente tem brincado com isso com eles. Né? E aí o ano bissexto. Aí o ano se inicia, a página aí então, ela vira. A gente passou pelo período de comemorações, a gente viu fogos, a gente participou de banquetes, alguns viajaram, né? Como eu disse, a gente fica mais leve. Aí surgem novas expectativas, né? Parece que é uma vontade de voar alto. Né? Muitas vezes aquele sonho que a gente tinha lá atrás, a gente fala, não, eu vou concretizar ele esse ano, 2020. Aí são planos, são metas, né, são alvos, e aí podem ser pessoais, podem ser profissionais, espirituais, familiares. Né, às vezes o jovem que está aí sentado está falando, é esse ano que eu vou desencalhar. Aí eu falo para você, descansa em Deus, tá bom? Calma lá. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Tá? Mas a gente tem diversas metas, diversos planos. E aí eu queria que nós, então, durante as próximas semanas, e aí já a partir de hoje a gente gastasse um tempo para estar pensando nisso. Mas antes da gente começar propriamente dito, e aí a gente entrar de fato no panorama, eu queria que a gente fizesse uma espécie de exercício em grupo. E aí vocês sempre veem, né? Quando eu dou aula, geralmente eu faço alguma coisa em dupla, em quarteto, em trio. E aí, mais uma vez, eu quero que você junte aí em quarteto, no máximo 4, tá? Trios, 4, quartetos. E aí eu vou colocar algumas perguntas aqui e eu quero que você converse a respeito dessas perguntas com os seus irmãos que vão estar aí no grupo com você. Vamos lá? Já tem em mente aí mais ou menos com quem você vai se juntar? Aí. Vamos lá? Já se acharam? Sabe o nome do irmão que está aí junto com você? Pergunta o nome dele, tá bom? Se não conhece. Tá bom? Tem alguns que se conhecem bem já, né? Ficou uma panela, ficou família. Mas vamos lá. Ó,
Primeira coisa que eu quero que vocês compartilhem. Eu quero que você fale primeiro qual é o seu momento de vida agora. Faça um resumo do que eu estou vivendo. Estou estudando isso, estou trabalhando, estou passando às vezes por esse tipo de dificuldade. Compartilhe um pedido de oração. O seu momento de vida atual. Compartilhe aí no grupo com os seus irmãos, rapidamente. Já que você está falando do seu momento de vida, você pode compartilhar aí também quais são os seus planos para 2020. Você virou a página do calendário lá e você falou, esse ano eu vou fazer isso. Mais uma pergunta. Quais de seus planos de 2019 você ainda precisa alcançar em 2020? Quando virou 2018 e 2019, você fez planos. Qual deles você ainda não cumpriu, que você vai ter que cumprir esse ano? Às vezes pode ser 2018, 2017, 2015. Algo que ficou para trás, que eu preciso e eu quero concretizar esse ano. Posso colocar mais uma? Não, ainda não? Vai lá, vamos lá, senão a gente vai ficar só nisso. Vamos lá, vai ficar escrito lá, tá bom? Ó. Você falou os seus planos, planos que ficaram para trás que você precisa alcançar hoje. Aí eu quero que você fale o que eu tenho colocado como prioridade na minha vida. Né? Quais são as prioridades da minha vida? Basicamente isso. Observa que às vezes os seus planos falam muito a respeito das suas prioridades, tá? Aí a segunda perguntinha aí só para complementar, dentro de prioridades, né, o que Deus quer que realmente eu priorize. Né, o que realmente é prioritário da perspectiva de Deus. E aí vai pensando, você tem seus planos, você tem suas prioridades, tem as prioridades de Deus.
Isso, a última. Para onde eu tenho direcionado a minha esperança para 2020? Ou aonde, no que, em quem eu tenho colocado a minha esperança para 2020? Mas pensa nos seus planos, tá bom? Pensa nas suas expectativas. Às vezes você vai falar tá em Deus, mas às vezes seus planos não estão refletindo isso, tá? Muito bem? Muito bem. Vamos lá. Fica no grupo ainda, não desmonta não. Por que que a gente está falando disso? Olha aqui para mim rapidinho. Por que que a gente está falando disso? Justamente porque a Ageu, ele vai ensinar muito sobre expectativas, sobre planos, sobre prioridades, sobre esperança, né? E aí, então, esse exercíciozinho aqui para quê? Para que você, então, comece a direcionar a sua mente no rumo que a gente vai se direcionar em Ageu, tá bom? Tá no grupinho aí ainda? O que que a gente vai fazer agora? Vamos orar um pelos outros, tá bom? Você ouviu os planos do seu irmão, as metas, os objetivos, né, às vezes as coisas que a gente precisa melhorar. Vamos gastar um tempinho orando, então. 5 minutinhos, tá? Oração rapidinha um pelo outro, tá bom? Vamos lá. E aí, eu encerro orando.
Pai, obrigado mais uma vez pelo dia que o Senhor está nos dando. Obrigado pelo Deus de graça e misericórdia que o Senhor é, pela oportunidade que o Senhor nos dá de logo cedo já estarmos juntos para aprendermos mais do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando esse momento, por favor. Nós estivemos aqui compartilhando uns com os outros nossos planos, metas, aquilo que é importante para nós. Um pouquinho a respeito do que pensamos do Senhor também. E queremos pedir que a sua boa mão esteja sobre nós, nos abençoando, fazendo que a gente consiga compreender, reter, o máximo possível da sua vontade para as nossas vidas. E então, quando formos traçarmos metas, planos, a gente faça tudo isso debaixo da sua vontade, debaixo da sua soberania, diante daquilo que realmente é importante para o Senhor, e que assim a gente então possa te obedecer, viver uma vida de obediência e assim também viver descansado, sabendo que às vezes a gente faz nossos planos, mas é o Senhor que está dirigindo os nossos passos, e se minha vida dependesse totalmente de mim ou a dos meus irmãos, a gente estava realmente enrascado, mas louvamos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus soberano, está no controle de toda a história, inclusive da minha particular e de cada um dos meus irmãos. E o Senhor é um Deus bom, um Deus de graça, misericórdia, um Deus justo. Certamente os seus planos são melhores que os nossos. Esteja, por favor, nos abençoando os nossos planos e fazendo que eles estejam sempre submetidos à sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Vamos lá. Vou compartilhar alguns dos meus aqui, só para vocês orarem por mim também, tá? Mas que nem meu momento de vida, estou cuidando dos jovens da igreja, jovens, dos adolescentes, começando isso agora com os jovens adolescentes esse ano, auxiliando o pastor Roni, estou fazendo uma faculdade de história também. Aí sou pai de 3 meninas pequenininhas, inclusive essa minha semana foi muito difícil, porque a mais velha foi para um acampamento e foi terrível. Para ela não, para mim. E aí foi nossa primeira experiência, assim, e a primeira dela também, com o acampamento. Nem aqui na igreja desses pequenininhos, ela de 2, 3 dias, no final de semana ela tinha participado, já começou já no hard, 7 dias. A gente pensou que ela não iria ficar, mas findou que ficou. A gente peguei ela ontem, a gente foi buscar, ela me abraçou. E aí, tava com saudade, filha? Tava com saudade, não sei o quê. E aí dei um beijo nela. Chorou, filha? Aí ela, chorei. Aí eu falei, nossa, filha, mas por que você chorou? Tava com saudade? Aí não, é que eu tinha perdido minha toalha da piscina. Essa é a minha fase de vida. Tá? Planos que eu tenho para 2020. Além dos planos aí de andar com os jovens, com os adolescentes, um dos planos com eles é implementar uma rotina de discipulado, mais que uma rotina, um estilo de vida baseado no discipulado, faz parte da visão da nossa igreja, e isso é uma das coisas que a gente quer fazer, tanto com os adolescentes, e aí começar a implementar e pegar mais firme nos jovens também quanto a isso. Uma das coisas eu quero melhorar como pregador. Tracei alguma... Falei, meu sonho, pregar igual, sei lá, pregar muito bem. Não. Mas eu sei que às vezes o conteúdo é bom, mas eu quero melhorar a entrega também, sabe? E aí eu tracei um plano,
para poder estudar, me desenvolver, às vezes um outro treinamento. Não vou começar a pregar bem em 2020, né? Mas me preparar e direcionar para que eu chegue lá um dia, né? Metas que eu tenho de anos anteriores. Né, do ano anterior, uma das coisas que a gente queria ter feito é deixar estabelecido bem direitinho a rotina dentro de casa, por exemplo, somente devocional familiar. Mas ano passado o bagulho foi meio uma loucura, sabe? Praticamente todo dia à noite tinha coisa para fazer, aí de manhã na correria, e aí a gente ficou meio perdido. Esse ano a gente vai tentar pegar mais firme nisso. A gente tinha também o objetivo de ter mais gente dentro de casa, receber mais visita dos irmãos. Por causa da rotina também não deu, né? Um dos motivos, obviamente. Esse ano, marca a visita lá em casa, me ajuda nisso. Né? A vida cristã é uma vida, ela é comunitária, né? A gente foi chamado para fazer parte da família de Deus, né? Boa parte do aperfeiçoamento que Deus opera em nós, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai ver que ele se dá por meio da vida na vida, né? Se relacionando com o outro, e aí a gente tem aquele monte de mandamentos de mutualidade, o famoso uns aos outros, ou mutuamente, que a gente vê no Novo Testamento, e a gente precisa estar junto, né? E a gente está cada vez mais separado. A gente tem ferramentas para que a gente esteja cada vez mais junto, mas a gente está cada vez mais separado, né? Fica até um desafio. Aproveita o mês de férias, né? Aproveita que não está tendo ensaio do coral, aproveita que o soma, às vezes, a maior parte deles vão começar só em fevereiro, né? E aí, marca de se encontrar com irmãos da igreja, famílias, para que vocês estejam juntos, né? Às vezes, lê um trechinho da Bíblia junto, ora, come um pão com mortadela, né? Não precisa ser um banquete, né? Eu aprendi com um amigo, né? Mais importante do que o que comer é com quem comer. Então, é mais importante do que o cardápio, com quem que você está junto, tá? Aí aproveita esse tempo. Para quê? Para que vocês possam desfrutar da comunhão enquanto a gente não entra na rotina da igreja aí, que a gente vai direcionar e às vezes vai forçar você a ter relacionamento. Grupos pequenos, aí tem saída do coral, tem reunião de ministério de não sei aonde, não sei o quê, né? Enquanto a gente vai servindo, a gente também vai se relacionando, né? E daqui a pouco a gente entra na rotina normal, o negócio fica mais difícil. Aproveita agora, tá bom? Essas são algumas metas, prioridade em minha vida. Como eu disse, meu coração pecador me faria, às vezes, poder agir com algum tipo de falsidade, às vezes, aqui. Né? Porque eu falo aqui que a prioridade na minha vida é Deus, mas nem sempre é. Quando eu escolho pecar, a prioridade não é Deus. Né? E aí, infelizmente, eu peco todo dia. Né? Então, tem alguns momentos da minha vida que a prioridade não é Deus. Mas Deus dá graça, né? E aí, pela graça, a gente vai sendo transformado. Né? E aí, o que é prioridade? Né? O reino de Deus, a sua justiça. E aí, todas as outras coisas que são necessárias, que às vezes a gente faz planos. Sendo necessário, Deus vai acrescentar. Ele é um Deus bom, né? Um Deus de misericórdia, de graça. A gente simplesmente descansa. Né? Se dedica a obedecê-lo, a cumprir a sua vontade. Né? Nosso foco tem que estar em acumular tesouro no céu, não aqui. Né? Eu vou trabalhar para me sustentar, para realizar meus projetos, mas tudo isso ainda, lembrando que eu sou peregrino e forasteiro nesse mundo. Né? Que tudo que eu faço é para a glória dele. Né? Então não vou
me matar de trabalhar, por exemplo, para montar um império. Mas porque eu entendo que aquilo ali é o meio que Deus me deu para sustentar minha família, para abençoar outros irmãos e o reino dele, por exemplo. E aí tantas outras coisas que você pode pensar, né? E aí eu tenho tentado, né, direcionar minha esperança para Deus. Né? Essa foi a mensagem do dia 31, né? Nossa esperança está num Deus misericordioso, num Deus bondoso, num Deus justo. Né? E aí então a gente descansa nele e se direciona para ele. Né? Lembre de orar por mim, né? Me ajude nas minhas metas. Uma meta que eu não falei, que eu esqueci, mas eu quero emagrecer. Todo mundo, né? Todo mundo. Ano passado eu comecei o ano, não vou beber refrigerante. Levei um amigo junto comigo, está sentado aqui na frente aqui. Aí a gente bebeu, eu, né, aqui na igreja, provavelmente ele com a família dele, a gente bebeu refrigerante na virada do ano, nas festas ali do dia 1º. Aí dia 2, foi no dia 2, não foi já? A gente foi juntar as sobras das nossas festas e passar um tempo junto. E aí, portanto, eu levei limão, leite, fiz limonada suíça, lembra? Não, não, vamos beber refrigerante. Chegou no final da tarde, aquele calorzão. Aí virei para ele e falei, cara, tô doido por um refrigerante. Aí findou que a hora que eu fui embora, eu passei no mercado, comprei, ele foi para casa dele, casa do pai dele visitar o pai dele e comprou também. E aí nosso plano já começou furado. Né? Esse ano eu não fiz esse plano, tá bom? Mas eu vou tentar me controlar. Meu plano não é parar, mas tentar me controlar, beber bem menos do que eu vinha bebendo. Entre outros cuidados aí com a minha saúde e com o meu corpo, certo? Vamos lá, vamos andar agora com o livro de Ageu. Vamos entrar agora, de fato, no panorama. Quem foi Ageu? Pouco se sabe quem foi Ageu, não se tem muitas informações sobre ele. O que se dá para saber é que provavelmente o nome dele, aí no hebraico Haggai, né, eu não tenho aquelas fontes bonitinhas, até tenho, mas é muito difícil, o hebraico é muito difícil. Hebraico é uma língua fácil quando você pensa questão de gramática, morfologia, essas coisas, ela falam que é uma língua simples, né, para os linguistas, né? Mas é muito distante do português, assim, é fora do padrão, né? Apesar que português também é difícil, a gente sabe, é uma língua difícil, né? Mas aí, Haggai, o nome no hebraico, e aí provavelmente venha da raiz Hag, que então significa festa, festivo, né? Traz um negócio de alegria, né? De estar em comemoração. O significado do nome é esse. Provavelmente ele tenha começado o seu ministério por volta dos seus 80 anos. Quando a gente olha lá para Ageu 2:3, e aí você pode ficar com a sua Bíblia em Ageu, que às vezes eu vou citar um texto ou outro, né, a gente vai ver ele fazendo uma referência, né, Deus usando ele, meio de uma profecia, fazer uma referência ao templo pré-exílico, o templo, não templo, templo pré-exílico. Então, dando a entender naquele texto, né, e a gente vê principalmente a segunda parte, né? Quem de vocês viu o templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não há como nada, não é como nada do que vocês veem agora. Então dá a entender que ele viu o templo, ele viu o esplendor do primeiro templo, do templo pré-exílico, antes dele ser destruído, antes deles irem para o cativeiro babilônico. Então provavelmente Ageu era uma criancinha, afinal o período de exílio foram 70 anos, né? Então ele tem ido pequenininho para lá, ou jovenzinho, depende das levas aí da qual ele tenha ido. E aí ele tem guardado aquilo na memória. Né? E aí então ele pode fazer a comparação. O que eles estão construindo ali, né, realmente não tem nada a ver com o que era anteriormente. Né? E aí se você coloca 70 anos de cativeiro, para ele ter uma lembrança aí às vezes uns 10 anos, então ele tinha por volta dos seus 80 anos, quando então ele começa o seu ministério aí, tá bom? Já um homem idoso. Provavelmente
Ele é mais velho de Zacarias. Quando a gente vê a profecia de Zacarias, ela é contemporânea. Provavelmente a gente vai fazer alguma referência ou outra ao livro de Zacarias, porque é basicamente o mesmo tema, basicamente o mesmo direcionamento. Só que a gente sempre vê, quando fala de Ageu e Zacarias, Ageu vem em primeiro lugar, né? Dando a entender que Ageu seria mais velho, seria mais sábio, teria mais respeito, né? Assim, aí então o nome de Ageu, ele é citado primeiro, então dá a entender também que ele é um pouquinho mais velho que Zacarias. Outra coisa muito interessante é que Ageu, ele era extremamente convicto da sua mensagem. Ele sabia que o que ele estava falando realmente eram palavras que haviam se originado, então, ali no coração de Deus, na vontade de Deus, no próprio Deus. Né, quando a gente olha aí, por exemplo, o versículo 2, a gente vai ver: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E assim vai. Né? Diversos versículos. Né? São só 2 capítulos. Olha o tanto de versículos em cada capítulo que a gente tem Ageu começando e terminando as frases com assim diz o Senhor. Deixa eu ver se eu acho um aqui. O versículo 13, só para ter uma noção. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou convosco, declara o Senhor. Em um versículo, em uma falazinha, ele enfatiza 3 vezes que o que ele está falando está vindo do Senhor. Então ele era extremamente, absolutamente convicto que a sua mensagem tinha origem, então, em Deus. Outra coisa interessante foi um ministério curto, né, aproximadamente 4 meses, se a gente pegar a data das profecias. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais da data. E a gente pode dizer que Ageu ele foi bem sucedido na sua profecia. Tanto na primeira, a gente vai ver daqui a pouco, na primeira profecia, já de imediato, já Zorobabel e Josué, eles já mandam ver. Ouve o que o profeta falou e já começam a agir, né? Então a gente vê que ele foi bem sucedido aí no que ele estava se propondo, né? Quanto à questão da reconstrução do templo, a profecia vem no mesmo dia onde os fundamentos do templo eles são lançados, né? Então ele foi bem sucedido aí na sua profecia. Quanto à data, um negócio interessante é que o livro de Ageu a gente consegue marcar, definir com precisão, né, as datas da profecia. Vira e mexe quando você vai estudar, às vezes, algum livro bíblico, às vezes você pega um comentário, um livro de introdução daquele livro bíblico, a gente às vezes vê uma discussão de datas. Eu acho que foi um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, e isso interfere muito, porque a gente precisa entender o contexto do qual aquele livro está sendo inserido. Né? Então, quando você vai estudar um pouquinho mais a fundo aquele livro, quando você tenta compreender o contexto, você vai entrar nessa questão da data, para saber exatamente qual é o contexto que ele está inserido. E aí, o livro de Ageu é um dos poucos livros na Bíblia que não tem discussão assim praticamente nenhuma, né? Justamente porque ele é muito preciso nas datas do qual ele lança seus oráculos, né, suas profecias. E aí dá para datar 29 de agosto a 18 de dezembro de 520 a.C. A gente olha o versículo 1, a gente vê assim, no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo, e assim vai, né? Ele dá aquela data ali. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. E aí, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais aí do contexto histórico mais especificamente, mas o rei Dário ele assume o reinado em 522. 2º ano do reinado de 522, a gente está falando de antes de Cristo, 520. Então a gente está falando do ano 520. A minha versão, ela não traduz muito bem, porque ela vai falar assim, no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do rei Dario.
Então, quando está falando do primeiro dia do sexto mês, é o primeiro dia do sexto mês do calendário ou o primeiro dia do sexto mês do ano do reinado de Dario aí, né? Então está no segundo ano, mas aí estaria no primeiro ano, no sexto mês, sei lá. Então fica um negócio meio, às vezes, meio confuso. Mas a ideia é o quê? No segundo ano do rei Dário, e aí tem algumas outras versões que eu vou trazer mais assim, segundo ano do rei Dario, aí primeiro dia do sexto mês. Então a gente tem o ano e aí a gente tem o calendário. Primeiro ano do sexto mês do calendário hebraico, do calendário judeu. E o calendário judeu ele é meio diferente. Se eu não me engano, são 13 meses. Ele segue uma lógica um pouco diferente, mas basicamente é isso aí. A primeira profecia vem 29 de agosto, que é o primeiro dia de Abi. A segunda profecia, dia 21 de setembro, que aí coincide, né? O 21 de Tishri, o 21 de setembro. A terceira profecia no dia 18 de dezembro e de 24 de Quisleu. E aí a quarta profecia vem, então, na mesma data. A gente vai ler essas profecias, você vai ver a data lá, e aí são essas aí passando para o nosso calendário. 29 de agosto, 21 de setembro, 18 de dezembro, e aí no mesmo dia, então, 18 de dezembro também, a quarta profecia. Vamos lá. Contexto histórico. Contexto histórico. Aonde está inserido na história de Israel? Uai? Aqui. Isso. A história de Israel, onde está inserido na história de Israel, o livro de Ageu. Esse gráficozinho aqui é conhecido para quem fez PV. Vocês veem isso aqui ainda, Fernando? Você lembra? Tinha esse gráficozinho lá na aula de panorama do Antigo Testamento. Né, os adolescentes também veem. Quem está aí há pelo menos há 2 anos já nos adolescentes e também já passou por esse gráficozinho, a gente vê nos períodos, depois a gente vê nos livros, a gente fez panorama do Antigo Testamento. Mas basicamente começa lá em Origens, primeiro período, né, que é o começo de tudo. É o começo do céus e terra, é o começo do universo, é o começo do planeta Terra, e aí de toda a biosfera, e aí da humanidade, com Adão e Eva. É o começo da nação de Israel, onde Deus chama ali então Abraão, e aí vem Jacó, Isaac, e aí Isaac e Jacó, né, e aí então os filhos de Jacó, e aí começa a migrar já para os patriarcas, que são esses pais da nação de Israel. Abraão, Isaac e Jacó. Depois aí tem a história de José, certo? Onde José ele é vendido como escravo, aí ele ascende lá, depois de muitos anos, como governador, e ele percebe que Deus estava agindo em meio a toda aquela tragédia justamente para preservar a família de Israel, né, a família de José. E aí, o que acontece? José então traz a sua família, eles começam a habitar ali na região de Gósen, no Egito. Eles começam a se espalhar, eles começam a se tornar muitos, eles começam a se tornar uma ameaça para o faraó, e aí a história de Moisés, que a gente ouve, né? Eles então começam a ser escravizados, o serviço forçado aumenta para eles, os impostos, tudo fica mais difícil, e aí então Moisés, ele se levanta então como o libertador, e aí vai ser o período onde Israel é tirado da escravidão do Egito, vai entrar no deserto, vai começar a ser preparado para se identificar como povo de Deus, afinal de contas eles tinham absorvido muito da história, da cultura egípcia, e agora Deus vai separar um povo santo, porque Ele é um Deus santo, e aí isso aqui vai incluir também todas as murmurações e reclamações e as encrencas que Israel arranjava com Deus ali, né? E aí Deus então vai disciplinar o povo, eles vão ficar 38 anos, né? 40 anos ali, no deserto, antes de entrar na Terra Prometida. Uma geração vai passar, vai vir uma outra geração, e aí então entrar na Terra Prometida com Josué e Caleb, e aí a gente entra no período da conquista. Eles vão entrar então na Terra Prometida, em Canaã, e aí eles vão guerrear, batalhar e vão conquistar a área ali. O período de Juízes é o período onde é uma espécie de falência da teocracia.
Não por conta de descuidado de Deus, mas por causa da indisciplina, por causa da obstinação de Israel, né? Eles esquecem de Deus, começam a adorar outros deuses. Eles não passam, né, isso para tudo que Deus fez anteriormente para as gerações que estavam vivendo naquele momento. Eles se esquecem de Deus, começam a viver de maneira obstinada. Deus levanta um povo opressor, eles começam a sofrer, aí eles se arrependem, Deus levanta um libertador e aí então traz salvação para o povo, né? Esse é o livro de Juízes, mas esse ciclo, né, falha, e aí então arrependimento, libertador e salvação, isso acontece diversas vezes no livro de Juízes. Né, o tema de livro de Juízes, quando a gente ensina, é ciclo de falhas. Né, é uma espiral descendente onde só tragédia. Tá? Esse é o livro de Juízes. Né, não havia rei em Israel e cada um vivia segundo o seu próprio umbigo. Basicamente isso, trazendo para os nossos dias. Depois, Israel começa a notar que as nações vizinhas têm reis, né? Tem um chefe de Estado ali, ou pelo menos um unificador do Estado, um apaziguador, né? E eles querem ter um também, eles querem ser igualzinho. E aí então Deus então resolve atender, né? Mostra todo o prejuízo que eles teriam, né? Mas tudo bem, isso fazia parte do plano de Deus. Israel precisaria ser preparado para ter um rei, né? Quem seria esse rei? O rei Jesus. Né? Aí tudo isso fazia parte do plano de Deus. Mas aí então a gente tem o Reino Unido, Saul, Davi e Salomão. Aí Salomão morre, assume Roboão. Roboão, talvez aí na sua inexperiência, ele não dá ouvido à sabedoria, igual o seu pai dava, e aí ele dá ouvidos aos conselhos dos seus amigos e à sua própria vontade, buscando sua própria aprovação. E aí o reino então ele é dividido, Reino do Norte e Reino do Sul. 10 tribos para cima, né, e o Reino do Sul com 2 tribos. Aí eles vão ter reis diferentes. Roboão vai ficar no sul, Jeroboão vai ficar em cima, e aí o Reino do Norte ele vai ter, deixa eu ver aqui, eu anotei, são 19 reis, Reino do Sul vai ter 20 reis. Os reis do Reino do Norte, nenhum fez o que Deus aprovava, no Reino do Sul, 8. Né? De 28 fizeram o que Deus aprovava. Findou que Israel, o Reino do Norte, ele começa a se entregar à idolatria, né? O rei já não direcionava, eles se afastando cada vez mais da aliança deuteronômica. Deus então resolve puni-los, e aí então eles vão ser exilados para a Síria, né? E aí vem o exílio assírio, o cativeiro assírio, e aí é o fim do Reino do Norte. O Reino do Norte nunca mais vem a existir. O Reino do Sul, ele está constantemente sendo alertado por a maioria dos profetas, né, vendo o exemplo da sua irmã ali, o Reino do Norte, mas da mesma forma não dá ouvidos, e aí Deus então resolve decretar então ou executar o seu juízo. E aí eles vão então para o exílio babilônico. São 70 anos de escravidão, né, mas Deus então os traz de volta. E aí nós estamos então nesse período, quando Deus traz o seu povo de volta do exílio. Ou seja, a disciplina já cumpriu o efeito que deveria ter cumprido. Portanto, que alguns erros que Israel vira e mexe vinham cometendo, eles nunca mais cometeram. E alguns deles até hoje. Né? 2.500 anos depois, mais ou menos, eles não cometeram mais. Né? Então, a disciplina de Deus surtiu o efeito esperado, apesar deles terem se perdido ou se confundido aí na história de novo, e Deus vai tratar isso com eles aí conforme a história vai dando os seus passos de acordo com o plano dele. Tá, então, onde nós estamos? Nós estamos no período do retorno. Isso se encaixa perfeitamente ali no livro de Esdras. Vamos ver. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Isso, no livro de Esdras. A gente vê ali o povo, então, retornando do cativeiro. Eles vão vir em levas, tá? Da mesma forma como eles foram em levas, acho que, se eu não me engano, foram 3 etapas, eles voltam também em 3 etapas. Uma primeira parte vem com Zorobabel, a segunda parte vem com Esdras, a terceira parte vem com Neemias. Com Zorobabel a gente vai ver a reconstrução do templo, com Esdras a gente vai ver a restauração
da vida religiosa do povo, né? E aí com Neemias a gente vê a reconstrução dos muros, né? E aí são essas 3 etapas. E aí quando a gente está olhando para Ageu, a gente está nessa primeira etapa. A gente está olhando para o retorno do povo que veio junto com Salatiel, Zorobabel, aí na questão da reconstrução do templo. E aí eles chegam em Jerusalém, totalmente destruída, Judéia totalmente destruída, e aí eles têm que reconstruir as suas vidas ali, né? Então, basicamente um assentamento ali na Judéia. Em primeiro momento tem uma grande empolgação, nós estamos voltando para a nossa terra, né? Nós vamos voltar a se identificar como uma nação, né? Nós vamos estar na nossa própria terra, a terra que Deus tinha prometido para o nosso pai Abraão, e aí um monte de coisa deve passar na mente deles. Aí eles então vêm todo animado, eles vamos reconstruir o templo, vamos reconstruir as nossas vidas. Só que aí é tanta oposição que eles vão começar a desanimar, eles vão começar a ficar um pouco mais lentos, né? E aí então vem um grande desânimo, contanto que aí chega um momento que eles param de construir o templo. Isso, eles param de construir o templo. Um fato interessante aqui é que esse período aqui, eles estavam sob domínio persa e era um período de constante instabilidade, né? Foram 15 anos de muita instabilidade que estava acontecendo, porque Ciro morre em 530 a.C., e aí quem vai assumir é Cambises II. Só que ele assumiu de uma maneira meio sombria. Na verdade, ele assassinou um irmão dele, Bardia, só que isso aqui fica em segredo. E aí ele vai lá, ele está mandando ver. Nos últimos anos do reinado dele, vem um usurpador egípcio, e ele se identifica como Bardia. E aí então gera uma grande confusão, e ele consegue então tomar o poder, né? E aí então o tal aqui do Cambises, ele vendo que o falso Bardia tinha assumido o poder, ele se suicida. Aí então o reino vira uma bagunça só. E aí alguns então dos oficiais do Império Persa, eles vão assassinar o falso Bardia. Agora imagina a bagunça, e aí então acende Dário, né? Que é então o que a gente vê aqui. Dário, ele não tinha ligação nenhuma com Ciro, nem com como é que é o nome? Do Cambises, né? Mas ele era de família, ele fazia parte da família real. Aí ele ascende, então, ao trono, ele começa a tomar conta do império. São 2 anos. Pode fazer. Eu imagino que sim. Eu só preciso ver agora a cronologia. Porque o Ciro que está lá é esse Ciro que eu estou falando. Hã? Eu vejo já, depois do intervalo eu respondo. Se eu só olhar a cronologia. Não, é a mesma história, é tudo o mesmo período, né? É. Isso. Já vejo, depois do intervalo eu olho aqui e já falo. Tá? Dario assume o poder, está uma confusão só. Basicamente, os 2 primeiros anos de Dario é para apaziguar a situação. E quando a gente está falando de apaziguar, de pacificar o reino, unificar o reino, a gente não está falando de paz e amor. Foi a ferro e fogo. Ele então impõe a sua autoridade e ele toma conta então do império. E aí vem um período de pacificação onde o Império Persa está pacificado, tá bom? Então esse é o contexto em que Ageu ele está escrevendo. Israel, né? Judá então está sob controle dos persas. E aí em meio a toda essa bagunça, você tem que parar para pensar. Eles estão lembrando da promessa de que viria o Messias, né? E aí ele está vendo toda essa bagunça, aí esse clamor pelo Messias aumenta. Aí eles veem Dario, ele assumindo ali o poder. Aí eles começam a se aflorar. Ageu ele vai entrar também um pouquinho aí para calma lá, né? Não vai ser pelos métodos de vocês, pelos seus próprios meios que surgirá o Messias, mas é em Deus. E se Deus falou, Ele cumpre, né? Deus, Ele é fiel, tá bom? Então a esperança do povo naquele momento, ela só poderia ser suprida pelo próprio Deus, tá? Vamos para o intervalo.
E daqui a pouquinho a gente volta para olharmos então as mensagens aí do profeta, tá bom? Isso aí. O irmão Álvaro tinha feito uma pergunta ali se o Dário de Daniel é o mesmo Dário. A gente ainda não conseguiu a resposta. A gente pegou umas linhas do tempo aí, dá a entender que é, mas aí eu vou anotar que semana que vem eu falo se é o mesmo, tá bom? Confirma essa informação. Sim. Não. Vai ser o... Como é que é o nome do rapaz? Cambises. Aí depois que é Dario. Em, em Daniel, isso, né? Aham. Isso. Isso. A gente está na questão ali porque o Dario ele é apresentado como o Medo, né? E aí é o Império Medo-Persa. Aí a gente está tentando entender se Dario às vezes era líder dos Medos, e aí depois que acontece isso com Cambises, aí se ele toma conta do Império todo. E aí então vira o Dario aqui, imperador. É isso que a gente está tentando enxergar aqui, para ver se é o mesmo. Tá? Mas aí semana que vem eu achando essa informação, eu trago. Se não achar, a gente... Eu estou estudando história, como eu disse, tá? Pode ser que em algum momento eu tenha ferramentas para descobrir isso. Mas pode ser que seja só daqui 3 anos. Tá bom? Vamos lá. Mas esse era o contexto histórico, então. Aí. Eles estão voltando, eles estão se restabelecendo na terra, ah, em Israel. E o Império Persa está uma bagunça. Tá bom? Se reestabelecendo agora, nesse momento que Ageu está fazendo a sua profecia. Vamos lá. Rapidamente vamos passar aí pelas mensagens agora do profeta. Né? Primeira mensagem, e aí a gente tem a data lá da primeira mensagem, 29 de agosto. Primeira mensagem se encontra no capítulo 1, de 1 a 11. Vamos ler? Tá, vamos gastar esse tempo olhando para as profecias e aí entendendo um pouquinho do que elas se trata, tá bom? Vamos lá, Ageu 1. Todo mundo já aconteceu o milagre aí, acharam, né? Vamos lá. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, ou Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que vejo pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Essa é a primeira profecia. Para quem que é direcionada essa profecia? Zorobabel e Josué. Zorobabel, o líder político, né, da linhagem aí do rei Joaquim, pré-exílico, e de Josué, filho de Josadak, outro Josadak, o líder aí da questão religiosa de Judá, também antes do exílio. E aí a gente tem aqui Zorobabel e Josué, então essa profecia aqui é direcionada para eles.
né? Basicamente deixem de dar desculpas, né? Deixem as desculpas de lado, parem de se preocupar com o seu próprio umbigo, com a vida de vocês e olhem para mim. Olhem a casa de vocês como estão, né? Olha, olha para minha casa, né? Da qual vocês dependem, né? A vida em Judá, ela dependia totalmente da vida no templo, né? E aí, se não tem templo, praticamente não tem Judá. A ideia aqui é mais ou menos a seguinte: vocês retornaram para a terra, agora retornem de fato, né? Vivam como é para ser vivido aqui. Versículo 12, a partir do versículo 12, vamos ler rapidinho. Zorobabel, filho de Seatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: Estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. É um negócio interessante. Foi questão de 20 dias, se resolveu, né? Eles ouvem, então, prontamente a mensagem do profeta e eles já agem de imediato. Como eu disse, é mais ou menos 20 dias aí, então, todo o problema, toda a questão já estava solucionada. Eles começaram a se mexer, então, para retomar a reconstrução do templo. Certo? Então, é direcionada para Zorobabel e Josué, e a fim de exortá-los, aí vamos retomar a reconstrução do templo. Vocês ficaram todos empolgados quando chegaram, mas e aí? Largaram mão e aí começaram a se preocupar com a vida de vocês e pouco se importaram com o Deus de vocês. Aí, então, a partir do capítulo 2, a gente vê a segunda mensagem, do 1 ao 9. Então, aí no 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu. Então, aí a gente tem 21 de setembro de 520, antes de Cristo, né? Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer céu, terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Basicamente, quando a gente olha aqui para essa segunda profecia, a gente vai ver um encorajamento para o povo, para que eles então peguem firme na reconstrução do templo. É possível que alguns tendo lembrança, e alguns tendo ouvido falar da glória do templo pré-exílico, eles vendo o que estava acontecendo ali, eles desanimassem. Aí então Deus traz essa palavra de encorajamento por meio de Ageu, para que eles então sigam, eles continuem, eles perseverem e concluam a obra então da construção do templo. É bem interessante para pensar, no versículo 4 e 5 a gente vai ver qual que é a base desse encorajamento. A base desse encorajamento está na presença do Senhor, e reflete, ele fala, como falou lá no Egito, reflete o que foi dito para o povo ali em Êxodo 33, 14. Eu estarei com vocês,
eu estarei com vocês e te darei descanso. E aqui é mais ou menos a mesma frase, né? Eu estarei com vocês, não tenham medo, estejam descansados. Outra coisa muito interessante é que o teor desse encorajamento é bem parecido com o Josué antigo. Lá em Josué 1:5-7 a gente vai falar, seja corajoso, ser forte, ser corajoso, né? Tenham coragem, é o que está sendo falado aqui. Tenha coragem, Zorobabel, tenha coragem, Josué, tenha coragem, Judá, né? Então aí é uma mensagem de encorajamento para que ante aí as comparações que possam ser feitas, ou vendo a simplicidade do que está sendo construído ali perto do que foi, eles continuem. Continue a construção do templo. Terceira mensagem, a gente vê a partir do 10. No 24º dia do 9º mês, então aí a gente tem 18 de dezembro, no segundo ano do rei Dário, 520 antes de Cristo, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a segunda pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar numa dessas coisas, ela ficará impuro? Sim, respondeu o sacerdote, ficará impura. Ageu transmitiu essa resposta do Senhor. É o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem em que condições vocês vivem antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Uma profecia, né, exortando o povo para que eles se arrependam do pecado deles, né, de eles estarem vivendo bem, luxuosamente, mas a casa de Deus não está sendo cuidada. É interessante que a profecia vem no mesmo dia em que a construção, então, as bases são lançadas, né? E aí, então, Deus faz uma promessa para a obediência, né? Então, aqueles que obedecem, eles são abençoados, né? De novo, um encorajamento aí para o povo, né? E um chamado ao arrependimento. Né? Esse chamado ao arrependimento, um mês antes, ele já vinha sendo feito por Zacarias. Né? No primeiro capítulo 1-6, a gente vê a primeira profecia de Zacarias, é justamente isso, uma chamada ao arrependimento. Ageu vem agora aqui no capítulo 3, no capítulo 2, então, na sua terceira profecia, falar justamente, reforçar justamente essa necessidade que já estava sendo levantada há pelo menos um mês. Né? Um grande alerta para o perigo da impureza. Né, e um grande chamado ao arrependimento. Né, e Deus abençoa aqueles que a Ele obedecem. Quarta mensagem, então, a gente vê os últimos versículos a partir do 20. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no 24º dia do 9º mês, mesma data, 18 de dezembro. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer céu e terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei o meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar
porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. E aqui se encerra uma profecia agora direcionada para Zorobabel, né, como se fosse um bilhete, né, que Deus usa Ageu para pronunciar então para Zorobabel. É um encorajamento agora ao novo líder, né, para que ele persista. Né, e o encorajamento aqui não vai estar baseado em prometer poder. Você vai ser grande, você vai ter um nome grande, você vai dominar, você vai expandir territórios, mas o encorajamento está na esperança messiânica. Né? A ideia é o quê? Zorobabel, faça então desse povo, do povo de Judá, realmente uma comunidade de adoradores que adoram ao redor do templo, enquanto eu ainda não intervenho na história para então implementar de fato o meu reino. Né? Enquanto Jesus não viria então para estabelecer o reino, Zorobabel ele deveria então colaborar para preparar o povo para este fim. Né? E Zorobabel ele vai aparecer, se cumpriu, tá? Zorobabel está lá em Mateus 1, versículos 12 e 13, e lá em Lucas 3, ele está na genealogia de Jesus. Tá? Ele aparece lá, Zorobabel. Zorobabel, filho de, e aí deu os seus filhos, e aí contribui então para a vinda do Messias. Essas são as mensagens. A gente vai passar por elas a partir de semana que vem, e aí a gente vai ver o que isso tem a ver comigo. Tá bom? O que eu posso tirar lição para a minha vida, para a nossa vida como igreja, e assim vai. Né? Mas você pode estar se pensando aí, né? A gente está falando do templo, do Antigo Testamento. Peraí, o que isso aqui tem a ver, então, com o Novo Testamento? Primeiro, uma das coisas que a gente vê é o culto segundo Deus. A gente passou, 3, 4 meses estudando Malaquias, né, e a gente viu bastante quanto à importância do culto, e o culto ele deve ser feito, né, ser dirigido por meio das próprias prescrições do Deus que está sendo adorado. Deus escolheu o templo. Era o local ali de adoração, né, de sacrifícios do povo do Antigo Testamento. E aí, então, eles deviam essa obediência. Hoje, a gente não tem mais a necessidade de construir um novo templo. Né? Mas, da mesma forma como eles se aproximavam ali, por meio do templo, do sacrifício, se aproximavam de Deus, a gente deve se aproximar, então, por meio de Cristo. Né, conforme diz lá Hebreus 10, 19, 23, fazendo essa comparação, mostrando que Jesus ele é maior que o templo. E quando a gente vai cultuar o nosso Deus, o nosso culto deve estar de acordo com aquilo que Deus, da forma como Deus estabeleceu que ele deve ser cultuado. Né? Ageu estava trabalhando com a sua mente no Antigo Testamento. Hoje a gente pode trabalhar esses princípios no livro de Ageu, olhando para o contexto do Novo Testamento, o que ele estabeleceu. Né? Uma outra coisa são prioridades. Né, o que é prioridade? Né, eu construir o meu império, né, ou eu buscar o reino de Deus e a sua justiça? Né, qual que deve ser? É basicamente o mesmo princípio que Ageu está trabalhando ali, o de Mateus 6, 33. Né? Outra coisa, outra lição que a gente tira, outra aplicação que a gente tem para os nossos dias aí no Novo Testamento, é a questão da fidelidade de Deus. Né? A imutabilidade dele também. Né? Deus ele falou, ele tinha um plano, o plano dele vai dar cabo, vai chegar ao fim. Né? Aí ele falou que ele enviaria o Messias, né? E aí aconteceu toda a questão da disciplina, no cativeiro eles retornaram. Deus se mostra ali agora no finalzinho da carta principalmente, calma lá. Né? Eu prometi que enviaria um Salvador, eu prometi que enviaria um Messias. Né? A semente de Abraão, tá? Ela ainda virá. E aqui no final a gente vai ver que Zorobabel vai fazer parte dessa história também. Né? Se Deus fala, Deus cumpre. Né? Cabe a gente confiar. Né? Deus prometeu que nós seremos como Ele é, seremos santificados, seremos glorificados, seremos aperfeiçoados. O que a gente deve fazer? Confiar nele simplesmente. Atrapalhar o menos possível. Né? Porque Ele vai fazer. Tá bom? Esse é o livro de Ageu. Como eu disse, a ideia hoje
É só a gente passar um pouco sobre o livro. A gente leu o livro de Ageu todo. Inclusive, eu tinha falado que nessa Bíblia dava uma folha, mas na outra Bíblia que eu tenho, uma folha. Aqui é só uma página, exatamente uma página, dá o livro de Ageu com os seus 2 capítulos. É um livro curtinho, mas muito rico, onde nós vamos, então, gastar um tempinho olhando para ele, então, a partir da semana que vem. E aí a gente vai começar agora a mergulhar aí nas mensagens de Ageu para os nossos dias, tá bom? Tudo bem? E aí eu vou tentar ver a história do Dário lá, tá, irmão? Não, fiquei curioso agora. Muito bem. Só lembrando, tá, antes da gente encerrar, hoje culto 7 horas, tá bom? Culto 7 horas. Eu não vou falar como é que vai ser semana que vem para você não confundir e não aparecer aqui 5 horas, tá bom? Mas vocês entenderam, tá? Hoje é 7 horas o culto, tá bom? Aí nós nos vemos à noite, então, né? Que todos possam ter um bom domingo e que estejam já em oração para que tenhamos um bom tempo de adoração ao nosso Deus juntos, tá bom? Vamos orar?